Irmãos e irmãs, o assunto mais comentado no mundo todo nos últimos dias, na última semana, é sobre o falecimento do Papa Francisco e a escolha do novo Papa. Muitos jornalistas, inclusive aqueles que não têm fé, começam a fazer o seguinte questionamento: quem será o novo Papa? O que vai acontecer no conclave? O mundo tem 135 cardeais aptos a votarem. Qual que é a maior tendência? Quem que vai ser o novo Papa? A escolha do novo Papa, a Igreja Católica se tornou o centro da atenção no mundo todo. Nós que somos católicos, nós devemos rezar pela escolha do novo Papa, mas nós também devemos entender este grande mistério, este grande desejo de Jesus, que é o sucessor de Pedro, que é a Igreja Católica ter um Papa. Quando Jesus esteve fisicamente entre nós, quando ele realizou a sua missão, ele desejou que esta missão continuasse, que esta missão tivesse alguns líderes visíveis aqui na terra. Por isso Jesus, ele abençoou, ele ordenou os seus discípulos e conferiu a eles o sacramento da ordem. Nós podemos dizer que os 12 apóstolos, que os primeiros apóstolos, eles foram ordenados padres, eles foram ordenados bispos. Quem foram os primeiros bispos da igreja? Os apóstolos. E Jesus disse a eles: ide e pregai a boa nova ao mundo todo. E a história continua que entre esses 12, um tinha um poder especial. Um deles teve a primazia. Jesus disse a Pedro: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Naquele momento, Jesus ele criava algo chamado ministério petrino. Palavras mais simples nós podemos dizer: Jesus criava o papado. Jesus criava uma instituição. Jesus criava um ministério que tinha como primeira pessoa Pedro. E aí muitos vão dizer assim: padre, por que o Papa fica em Roma? Por que o nome da nossa igreja é Igreja Católica Apostólica Romana? Esses dias nós tivemos um momento de catequese em Caó. Tinha uma pessoa que sempre está na nossa comunidade, e ela, ouvindo a explicação, ela disse: padre, faz tanto tempo que eu estou na igreja, eu não sabia. É interessante que o padre repita o mesmo que o padre falou hoje também na missa lá na Sé, para todos ouvirem. Então, como a liturgia está falando sobre São Pedro, nós poderíamos ter essa pergunta: por que o nome da nossa igreja é romana e não é de Madrid? Por que o nome da nossa igreja é romana e por acaso não é de Milão? Por que o nome da nossa igreja é romana e não é de Lisboa? Por que o nome da nossa igreja é romana e não é paulistana, lá de São Paulo do Brasil? Por quê? Alguns vão dizer assim: o nome da igreja é romana porque Roma era a capital do império. Errado. Jesus, ele deu esse ministério a Pedro. Ele disse: Pedro, sobre você edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Naquele momento Pedro, ele estava em Jerusalém. Depois Pedro saiu de Jerusalém e ele foi para o local que hoje nós conhecemos como Turquia, um local chamado Antioquia da Síria. Ele foi bispo, deixou um sucessor, e depois de Antioquia da Síria, ele foi para Roma. E ali aproximadamente no ano 65, o imperador romano, ou seu representante, perguntou a ele: você realmente é cristão? Você realmente acredita em Jesus? E ele disse sim. E aí disseram a ele: você vai morrer então como seu chefe, como seu líder. E aí Pedro disse: eu não sou digno de morrer como Jesus. Viraram Pedro de ponta cabeça, ele morreu crucificado. Então enterraram São Pedro no cemitério dos pagãos, em uma colina bem afastada da cidade, em um local que era apenas para as pessoas sem grande reputação. O nome deste local, o nome dessa colina, onde Pedro e outros estrangeiros foram enterrados, se chamava Colina do Vaticano. Então ali havia um local em Roma, muito antigo, muito antes da igreja, chamado Colina do Vaticano. O que aconteceu foi, no ano 313, aqui mais de 300 anos depois do nascimento de Jesus, um imperador ele se tornou cristão, o imperador Constantino. Ele deu liberdade aos cristãos.
Então, ele começou a fazer a seguinte pergunta, e as pessoas também: onde está enterrado Pedro? E aí descobriram que Pedro estava enterrado na colina do Vaticano. Pedro foi morto, muitos aqui já visitaram o Vaticano, tem um local bem no centro da Praça de São Pedro que é chamado Obelisco. Obelisco é como se fosse uma trave, um poste bem alto de metal. Aquele foi o local onde Pedro foi crucificado. Aquele foi o local onde Pedro foi morto. E aí o que fizeram foi, tiraram o corpo de Pedro e levaram um pouco mais profundo para o local onde era o cemitério, que era ali perto. As pessoas começaram a visitar esse cemitério, começaram a venerar São Pedro, então fizeram uma igreja ali um pouco pequena, tímida no começo, e aí depois ali no século XVI, no final da Idade Média, aquela igreja foi reformada, e aquela igreja é hoje onde nós conhecemos o Vaticano. O Vaticano é o local que São Pedro está enterrado. Se vocês fizerem um agendamento com antecedência pela internet, nós podemos descer lá embaixo, muito perto do túmulo onde está São Pedro. Quem não quiser fazer o agendamento e não quiser descer lá embaixo, ali onde está o altar, que só o Papa, a Basílica de São Pedro, no Vaticano tem muitos altares ao redor da igreja, mas tem um que é o central. Naquele altar central, só o Papa celebra a missa. E lá embaixo daquele altar central está enterrado Pedro. Por que que o Papa fica em Roma? Porque Pedro foi o primeiro Papa, Pedro morreu em Roma, então o seu sucessor deveria substituí-lo. Se Pedro, suposições, se Pedro tivesse vindo e morrido em Macau, o nome da nossa igreja seria Igreja Católica Apostólica Macaense. Se Pedro tivesse ido e morrido no Porto, seria Igreja Católica Apostólica do Porto. Se tivesse ido para o meu país, tivesse morrido em São Paulo, o nome da igreja seria Igreja Católica Apostólica Paulistana. Por que que o nome é romana? Porque Pedro morreu em Roma. Por que que é romana? Porque Pedro morreu em Roma. O sucessor de Pedro deveria estar em Roma. E aqui o padre já disse, presta atenção, o que o padre vai dizer para vocês agora é algo lindo. Pedro morreu. A cadeira de Pedro, o ministério de Pedro estava vazio. Estava vazio. Pedro morreu, era preciso ter um sucessor. Era preciso que a história continuasse, era preciso que Roma, depois de Pedro, tivesse um outro bispo. Não precisa guardar nomes. E aí depois de Pedro veio Lino, um homem chamado Lino, segundo Papa. Depois de Lino veio um chamado Anacleto, também morreu. E aí veio outro chamado Clemente. Até aqui esses 4 papas nós encontramos na Bíblia. O segundo, o terceiro, Lino, Anacleto e Clemente tem na Bíblia. Eram discípulos até de São Paulo. Foram pessoas que nós encontramos nas cartas apostólicas. Depois o quinto, tem gente aqui na igreja com esse nome. O nome do quinto Papa foi Evaristo. Então, quinto Papa. Sexto, Alexandre, Sisto, Higínio, Teléforo, Agteto, Eleutério, Paulo. A lista vai seguindo. 266 até chegar em Francisco. É só a igreja católica que tem isso. É só a igreja fundada por Jesus que tem isso. Então quem é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. O Papa é aquele que Jesus deixou para prosseguir aquele ministério que Jesus criava, aquele ministério que Jesus deixava com São Pedro. Interessante que em 266 papas, alguns muito santos, outros pecadores, a igreja nunca ficou sem um sucessor de Pedro. Papa é o sucessor de Pedro. Onde Pedro morreu, foi construída a igreja em cima do túmulo dele. E é lá que está hoje o sucessor de Pedro. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a vida de São Pedro, hoje no Evangelho nós encontramos um texto muito interessante. Vamos refletir um pouco sobre São Pedro. No começo da sua missão, um dia Pedro estava pescando, Pedro estava com colegas de trabalho. Então Jesus disse a ele, depois que Pedro não pescou nada aquela noite toda, Jesus disse: Pedro, entra no barco, vá para águas mais profundas e lance as redes.
Pedro sabia que ali não tinha peixes, mas Pedro ele teve a coragem de lançar as redes, mesmo ele sabendo que ali possivelmente não tinha peixes. E ali teve uma grande quantidade de peixes, ali um grande milagre. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, você será pescador de homens, segue-me. Pedro deixou tudo e começou a seguir Jesus. Depois, um pouco mais para frente na história, aquilo que o padre acabou de dizer, um dia Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns falaram: olha, dizem que você é Elias, João Batista, um grande profeta. Erraram. E vocês, apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Olha que coisa linda. E aí Jesus disse: Pedro, essas palavras não, Simão, essas palavras não vieram da sua inteligência, mas vieram de Deus. E eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali surgia a igreja católica, ali surgia a igreja fundada por Jesus. Depois a história continua, e aqui nós podemos perceber a humanidade de Pedro. E aí Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém, vou ser morto e crucificado, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E aí Pedro disse assim para Jesus: não, o Senhor não vai para Jerusalém para morrer, nós não vamos deixar acontecer isso. E aí Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Imagina, Pedro foi chamado por Jesus de Satanás. E a história continua. Um dia estavam no Monte Tabor, Jesus se transfigurou, mostrou para ele como ele é no céu. Então Pedro disse assim: Senhor, é muito bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. E aí veio uma voz do céu que dizia: Pedro não sabia o que estava dizendo. Errou novamente. E aí depois chegou um dia, Jesus estava praticamente sendo preso, ele seria morto. E aí Pedro, vendo que Jesus estava sendo preso, o que Pedro fez? Um gesto espontâneo. Pedro tirou a espada, cortou a orelha do soldado romano. E aí Jesus diz: Pedro, guarda essa espada. Se fosse para alguém me defender, Deus tinha enviado os seus anjos do céu. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós devemos parar um pouco e tentar entender qual foi o erro de Pedro. Pedro disse: Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém. Um gesto de amor. O Senhor não vai para Jerusalém, porque se o Senhor for, o Senhor vai morrer. O Senhor não vai. Afasta-te de mim, Satanás. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro foi defender Jesus e com uma espada cortou a orelha daquele soldado. Guarda essa espada. Era como se Pedro dissesse: tudo que eu faço está errado. Se eu falo que eu quero defender o Senhor para ir para Jerusalém, o Senhor me chama de Satanás. Se eu quero defendê-lo e com uma espada eu defendo contra o soldado, o Senhor manda eu guardar a espada. Se de repente eu falo para fazer 3 tendas e eu nem incluo o meu nome, eu não sei o que eu estou falando. Então tudo que eu falo está errado. Deixa de lado. A pergunta é essa: qual foi o erro de Pedro? Pedro amava Jesus. Imagina, alguém quer te prender, o marido, a esposa, um filho, pega uma espada e te defende. Opa, isso é um orgulho, tem alguém que me ama. Guarda essa espada. O Senhor vai para Jerusalém? Não vai não, o Senhor vai morrer. O Senhor vai morrer? Não vai não. Afasta-te de mim, Satanás. Qual foi o erro de Pedro? Na nossa caminhada de fé, existem 2 momentos que todos nós precisamos passar. O primeiro momento é ser amado por Deus. E depois é amar a Deus. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, deixa eu te amar. Deixa eu te amar. Você vai ter a sua vida toda para me amar. Você vai ter a vida toda para eu te testemunhar. Agora é o momento de você deixar-se amar. Se nós quisermos ser católicos, às vezes nós choramos, às vezes temos medo, dúvida, às vezes sofremos. Diga assim, e apenas assim a Jesus: Senhor, me ame. Me ame, Senhor. O primeiro passo da caminhada de um cristão é ser passivo, abrir o coração e deixar-se amar, ser curado e ser tocado por Deus. Esse foi o primeiro erro de Pedro. Antes de ser amado, ele queria amar. O segundo, mesmo sendo inocente, Pedro, ele queria dar
ordens e ensinar a Jesus. Não, o Senhor não vai a Jerusalém. Aqui nós fazemos 3 tendas. Não, eu te defendo. Imagine alguém que vai no hospital, vai consultar com o médico entrega a receita e você fala, não, esse medicamento não, esse eu não gosto. O senhor me receita esse daqui que é o melhor. O médico vai falar, se ele for muito educado, ele fala, olha, eu sou o médico e você é o paciente. Se não for muito educado, ele fala, deixa que eu decido. Pedro queria ensinar Jesus. E aí mesmo depois desses erros, destas falhas, Pedro traiu Jesus 3 vezes, e aqui vem uma parte belíssima da história. Pedro, ele teve remorso. Pedro, ele estava triste. Pedro, ele tinha o sentimento amargo de quem tinha falhado. Pedro não conseguiria viver com esta culpa. 3 vezes ele disse, eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. Então Jesus se aproxima dele e 3 vezes também pergunta. Deus, ele sempre nos dá uma nova chance. As pessoas, às vezes, Deus sempre nos dá uma nova chance. Basta sermos humildes e sabemos pedir perdão. E aí, Jesus, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então eu não mudei de opinião. Você ainda vai ser papa. Apacenta as minhas ovelhas, uma vez. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E depois, por fim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Deixa o Padre meditar ainda um pouco com vocês. Primeira leitura. Depois que Pedro teve a oportunidade de receber o perdão de Deus, de ser tocado por Deus, a sua vida mudou totalmente. E aqui nós temos na primeira leitura uma das páginas mais lindas da vida de São Pedro. Pedro, depois que ele foi tocado, que ele foi perdoado, quando ele deixou-se amar por Deus, aí começou a segunda fase, que era o momento dele amar a Deus. Então eles começaram a pregar em Jerusalém, começaram a evangelizar em Jerusalém. Os apóstolos foram totalmente corajosos, audazes e sem medo. Então de repente o sumo sacerdote, o chefe dos judeus, olhou para os apóstolos e perguntou, e disse, já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com toda a vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem? Então o líder daquela época disse assim aos apóstolos, vocês estão proibidos, prefeito, presidente, ali era uma autoridade religiosa, mas disse, vocês estão proibidos em falar em nome de Jesus, proibidos. Qual foi a resposta de Pedro? Aqui eu perguntaria a cada um de vocês o que vocês diriam no lugar. Está proibido de usar o nome de Deus. Às vezes acontece em escolas, em Portugal, acontece no Brasil. Proibido de colocar a cruz, proibido de falar sobre Deus, proibido de usar a Bíblia. Triste, triste. Mas, Pedro, você está proibido, proibido. Qual foi a reação de Pedro? Vamos ler. Ele disse, mesmo Pedro que traiu, mesmo Pedro que cometeu vários erros, aqui nós temos um homem de verdade, aqui nós temos uma alma nobre. Ele disse, deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo no madeiro. Deus exaltou pelo seu poder como chefe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas desses factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Então os judeus, qual foi a reação dos judeus? Qual foi a reação do chefe do povo? Então os judeus mandaram açoitar. Açoitar, quando eu era pequeno, eu apanhava às vezes de chinelo, de cinto, mas eu nunca apanhei de vara, acho que aqui ninguém. Eles foram açoitados, intimidados a não falarem no nome de Jesus e depois os soltaram. Sabe o que aconteceu em seguida? E aqui termina o texto. Os apóstolos saíram da presença do sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Aqui está a história do primeiro Papa. Um homem, São Pedro, com uma clareza
com uma convicção, com uma coragem inquebrantável, firme, nobre, tinha no coração, na alma esta certeza: eu sou cristão, eu sigo Jesus. Mesmo que as consequências sejam duras, eu permanecerei até o fim. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus que seja, através da ação do Espírito Santo, enviado à igreja um Papa Santo, um Papa segundo o exemplo de São Pedro. Nós que somos católicos, que tenhamos orgulho, que tenhamos alegria, que tenhamos paz na nossa alma de sabermos. Desde São Pedro, a igreja sempre teve um Papa, sempre teve um bispo de Roma, que é o Pai maior de cada um de nós cristãos e católicos. Peçamos que Deus nos ajude a amar e a perseverar na nossa fé. E quando necessário, para termos esta coragem e esta clareza de São Pedro.